Teste, teste, som. Quer transmitir? Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então nós convidamos para que de início a gente possa elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer a Ele pela oportunidade de mais essa noite, rogar que Ele, através dos bons espíritos, nos envolva, nos abençoe, nos intua e que estejamos aqui mais leves, mais serenos, para que ao sairmos possamos sair melhor do que quando chegamos. Que assim seja. Tem uma escola de negócios da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que eles possuem um dos MBAs mais procurados do mundo. Normalmente, em torno de 5%, ou seja, 5 pessoas a cada 100, conseguem passar na prova de qualificação daquele MBA e então cursar. Tá dando uma microfonia? E é uma pergunta, ardilosa. Pergunta que é simples, mas complexa. O que é mais importante? E se a gente se perguntasse agora o que é mais importante na nossa vida? A pergunta é ardilosa porque alguém pode dizer a família. Mas daí por que vai estar cursando MBA? Ou mesmo a dinheiro, mas aquele MBA não dá um incremento, de acordo com as pesquisas estatísticas, no status financeiro da pessoa. Por si só, teria outros caminhos. Será que é por isso que faz? Então não existe uma resposta certa, mas é essa indagação que a gente traz para se fazer agora. O que é mais importante para nós? Por quê? Porque às vezes as perguntas mais simples são aquelas que parecem mais difíceis. Quando Jesus, em um dos momentos em que ele se encontra com João Batista, João Batista foi aquele que foi o precursor, foi como trator abrindo caminho para que Jesus chegasse. João Batista foi o anunciador de Jesus. E quando Jesus, então, num dos momentos que ele estava ao se encontrar com João Batista, João, ao vê-lo de longe, já disse: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele fala isso, 2 dos discípulos de João Batista, um deles é André, que viria a ser apóstolo, outro provavelmente era João, também o apóstolo, eles então, escutando as palavras de João Batista, vão e seguem Jesus. Só que Jesus, ao ver que esses discípulos de João Batista se aproximavam, ele se vira e ele questiona, conforme nós encontramos lá em João 1, 35 a 40. Que buscais? 2 palavras. Que buscais? Esses discípulos que queriam seguir Jesus. Que buscais? Por quê? Para quê? O que vocês estão buscando? Claro que agora a gente faz as nossas interpretações só porque João Batista disse: vocês me seguem, mas qual que é a razão, a motivação profunda de vocês estarem me buscando? E Emmanuel, ao refletir sobre essa questão, ele vai dizer o seguinte, que a vida é conjunto divino de experiências. Então, cada vida, esse momento, são experiências que nós vamos acumulando. E aí ele continua: cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, e aquisições de valores. Então, cada vida a gente vai adquirindo conhecimentos, vão se somando. Agora a gente pode estar aprendendo lá fora, no trabalho, nos estudos. Mas aí ele vai dizer o seguinte: a aquisição de valores religiosos, entretanto,
é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. É a mais importante. Então nós estamos, cheios de experiências, de conhecimentos, mas o mais importante é a aquisição de valores religiosos. E quando a gente se refere a valores religiosos, a gente está falando daqueles valores que permitem essa nossa ligação com Deus. Porque religião, no sentido da palavra, é religare, é essa ligação entre nós e nós para com Deus e nós para conosco mesmo. E aí ele vai falar, então ele vai abordar essa questão, mas daí ele vai seguir, e no finalzinho desse texto, que ele reflete sobre a pergunta que buscais, ele vai dizer a seguinte, que sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, sem Jesus, a gente é prisioneiro de inferiores preocupações. Que são essas inferiores preocupações? A gente sabe muito bem, são as trivialidades que a gente vai acumulando, que a gente vai somando, que a gente vai colecionando no nosso dia a dia. O isso, aquilo, porque me disse isso, porque aconteceu aquilo. São as picuinhas, as questiúnculas, todas essas preocupaçõezinhas, essas inquietações que a gente vai somando, vai sofrendo com elas, mas a gente não larga a mão. A gente não larga a mão. As preocupações, elas são como uma faca de dois gumes, A gente gosta dela. Elas fazem com que a gente sofra, mas elas nos dão algum prazer também. Então a gente fica com aquilo na nossa mente, com o que a pessoa falou, E que a gente fica imaginando o que a gente diria de volta, E tudo o resto. Então, sem Jesus, a gente vai ficar preso a esse círculo vicioso de vivências, prisioneiros de inferiores preocupações. E aí ele acaba dizendo o seguinte: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? Da mesma forma que Jesus perguntou aos discípulos. Então, o que Emmanuel está dizendo é que quando a gente adentrou a porta, no umbral, na soleira, ali logo depois da porta, esse é o significado da palavra umbral, ali na soleira da porta tinha Jesus. Através, então, se a gente quiser pensar assim, de um de seus representantes, alguém que estava nos indagando intimamente qual a motivação de a gente aqui estar. O que a gente veio aqui buscar? O que a gente está fazendo hoje aqui? Está buscando o quê? Qual que é o motivo? Talvez a gente deveria parar para pensar um pouco nisso, as coisas mais importantes, as coisas essenciais e aquilo que a gente vem buscar aqui. E aí a gente pula um pouco do assunto para logo em seguida voltar a essa questão do que buscais, porque o nosso tema hoje é o Evangelho, e aí tem relação com essa introdução. E aí a gente quer fazer outras perguntas simples. O que é o Evangelho? O que é Evangelho? Pergunta bem simples. A gente pode começar então por aquilo que todo espírita sabe, que a gente aprende, inclusive tem o livro do Chico Xavier, psicografado, pelo Humberto de Campos, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e está escrito o título Boa Nova. E a gente sabe que o Evangelho é uma palavra
que é a junção de duas palavras gregas, eu, que significa bom, boa, agradável, e angelion, que é uma notícia, uma mensagem, uma novidade. Então, eu evangelho ou eu angelion no grego significa uma boa notícia, uma boa nova. Mas aí a questão é o seguinte: como ela foi empregada no tempo de Jesus? O termo evangelho. Porque a gente pode perguntar, o que é evangelho, né? Como que isso é empregado? A gente poderia perguntar como Paulo entendia essa palavra evangelho. E aí nós temos que fazer duas perguntas. Né? Quem está dando essa boa notícia? É a primeira delas. Bom, se é uma boa notícia, a pergunta é, quem está dando a boa notícia? Alguém se arrisca? A segunda pergunta é, qual é a notícia? Qual é esta notícia? Perguntas bem simples, a gente não fala evangelho a todo momento. Então eu perguntei a pergunta mais simples, né? A gente está no evangelho, porque a gente tem que se evangelizar, nós temos que nos evangelizar, evangelização infantil, né? Evangelização do nosso ser. Então, bom, quem que está dando essa notícia? Paulo vai responder essa pergunta. E aí a gente tem que confessar, mas não por pieguismo, né? Mas a gente tem que começar a refletir, e esse é um assunto sério, a nossa ignorância, o nosso descuido, a nossa despreocupação de estudar Jesus. Começar estudando Jesus. Aí eu vou falar por mim, mas não é por pieguismo. Eu basicamente já li os evangelhos, né, que a gente chama de evangelhos, que são as biografias de Jesus, que a gente tem 4, alguma coisa dos Atos, mal e mal passagem dos outros textos do Novo Testamento, muito pouco do Velho. Né? Então eu vou trazer uma carta de Paulo que eu não li ela inteira. Então o nosso estudo, nós espíritas, tem sido capenga. A gente só foca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos despreocupados e a gente quer falar um pouco disso. Paulo, ele vai dizer o seguinte, lá em Romanos 1:4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus, que Deus prometera anteriormente por meio dos seus profetas nas Santas Escrituras. O Evangelho é de Deus. A boa nova, a boa notícia, a novidade, ela é de Deus. É Deus quem manda, quem envia essa boa notícia, segundo Paulo. Essa não é a minha resposta, é a resposta de Paulo. Então o Evangelho é de Deus. E Deus já dizia através dos profetas, vai ter uma novidade, vai ter uma boa notícia. Eu vou mandar para vocês uma boa notícia, que é o Velho Testamento, as Escrituras do Velho Testamento. E aí a segunda pergunta, qual é esta notícia? Qual é a notícia? E aí nós temos, seguindo, né, diz, separado para o Evangelho de Deus, que Deus prometera anteriormente por meio de seus profetas nas Santas Escrituras, a respeito de seu Filho, que quanto à sua natureza humana, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. Qual é a notícia? É Jesus. Jesus é Ele o Evangelho. E aqui Paulo até traz essa
questão de Jesus que mereceria, né? Mas a gente vai falar bem breve aqui, essa dualidade de uma condição humana. Na sua condição humana era descendente de Davi, mas mediante o Espírito foi designado Filho de Deus. E aí a gente lembra lá em Lucas, quando os anjos aparecem para os pastores, eles dizem o quê? Vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E os anjos trazem 3 termos para Jesus: Salvador, Cristo e Senhor. E não é por acaso, a gente passa a leitura assim, voando, mas não é por acaso. Eles estão explicitando ali as condições, as características, eles estão dando a resposta de quem é Jesus. Jesus é o Salvador, é o Cristo e é o Senhor. É o Salvador porque ele traz uma proposta de salvação para nós, para nos salvarmos. Uma proposta de salvação no sentido de uma reconciliação nossa com Deus, porque nós estamos afastados, distantes, separados, como filhos travessos que somos, da paternidade divina. E todo mundo sabe, quem é um pouco mais velho, que na nossa própria condição de seres humanos, nós temos uma característica que é comum, que é a reconciliação com os próprios pais. Que os pais, eles têm grande culpa, né? E não é uma coisa bem freudiana, mas os pais têm grande culpa nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, porque nossos pais não são perfeitos, como nós não somos perfeitos com os nossos filhos. E a gente tem que se reconciliar com eles, tem que fazer o caminho de volta para casa, igual o filho pródigo, né? Que quis sua herança, foi, dissipou e teve que voltar. Nós temos, né, essa necessidade de uma reconciliação com os nossos pais, independente do que aconteceu na nossa vida. Mais ainda na nossa história como espíritos eternos, uma reconciliação com Deus. Jesus é o Salvador e é o Cristo. Cristo é a tradução de Messias do hebraico, a gente traduz para o grego para Cristo, o Cristo em português, né? Que é Messias, o ungido, o escolhido, o aguardado, o esperado, aquele que os profetas falavam, o Messias, aquele que viria. Então Jesus era aquele que é ungido, né? Os reis, quando a rainha da Inglaterra tomou posse, ela escondida lá, o sumo sacerdote, o mais importante da religião anglicana, ele vai lá e unge a rainha, porque a rainha, de acordo, né, com esse simbolismo, ela é a representante de Deus. A rainha da Inglaterra, o rei agora, né, da Inglaterra, é o representante de Deus para aquela comunidade, para aqueles povos, né? Então, claro, isso é a nossa condição humana. Mas Jesus é o ungido de Deus. Ele é o representante de Deus na Terra. E ele é o Senhor. Senhor é um termo que a acepção, o entendimento dessa palavra é no sentido de soberano, de realeza, da autoridade máxima. Então Jesus é o nosso rei, o nosso soberano. Então vejam, né, que é também a condição divina, né, essa de Senhor. Então veja, quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando de Jesus. Paulo, ele tem uma passagem que ele diz que nós somos cartas vivas. Nós, eu, você. Quando a gente lê os livros, né, a gente pega 2000 anos, a gente vai ver uma carta viva, a história lá, né, diminuída, obviamente, por Lentulus. A gente vai ler o livro de Alcione, que é a Renúncia, a gente vai ler Paulo Estevam, a gente vai ler várias histórias que são cartas vivas. Jesus é o Evangelho vivo. Então, né, Deus, né, fala com a gente por meio dele. Ele próprio é o Evangelho vivo de Deus. Então Deus enviou Jesus à Terra para agir e falar em nome dele próprio, de Deus. Jesus
é a mensagem de Deus. É a mensagem viva que Deus nos enviou. Então, como que Deus é um ser imaterial, como que Deus se comunica conosco? Como que Deus se comunica com o planeta Terra? Ele se comunica com o seu Filho. A gente lembra lá, de novo, na passagem com João Evangelista, que é como se abre o céu e uma voz fala: Ele é meu Filho bem-amado, Ele é meu escolhido. Jesus é o Filho de Deus. A gente teve que estudar mais essa questão, porque obviamente todos nós somos filhos de Deus, mas Ele é o Filho primogênito. Ele é através dele que Deus se comunica conosco. Então, quando a gente pensa assim, a palavra de Deus, qual que é a palavra de Deus? É a Bíblia? Não. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a mensagem de Deus. Jesus, aqui no Espiritismo a gente diz, é o médium de Deus. E aí a gente tem que começar a entender isso. E não é desprezar a Bíblia que tem sua importância pelo estudo, mas a gente tem que separar a letra, que é papel. Aquilo é papel, é pergaminho. Aquilo é a letra. A gente tem que buscar o espírito daquela letra, que é a vida de Jesus. O que Ele fez, o que Ele falou e até o que Ele não fez. É a mensagem de Deus. E a gente sabe que Jesus atua no mundo desde a formação do planeta Terra. Jesus é um espírito antiguíssimo. Ele recebeu esse globo terrestre quando ele se desprendeu do Sol e se formou, como um globo, através da gravidade que foi atraindo poeira cósmica e aí a gente virou um planeta. Ele recebeu de Deus a incumbência de governar o nosso planeta. Nós sabemos isso pelo Espiritismo, mas João já escreveu lá no primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus é o Verbo do princípio. E Jesus estará conosco para sempre. Tanto é que João vai... não é João, é Mateus. Tanto é que Mateus vai encerrar o seu texto, a sua biografia de Jesus, dizendo o seguinte, que Jesus falou: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele estava conosco, Ele está hoje e Ele estará com a gente para sempre, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Que na ideia espírita tem outra noção, não vai acabar o mundo, É um outro entendimento que também precisaria de mais estudo. Veja que cada coisa que a gente vai tratando, ela daria espaço para mais estudo, para mais elaboração, para mais entendimento. Então aqui a gente está dando um apanhado pequeno. Jesus estava conosco, está e estará. E isso é uma coisa muito bonita, porque independente do que a gente tenha feito, independente dos tropeços que a gente tenha dado, mesmo que a gente tenha feito uma bobagem antes de vir aqui à casa espírita, das grandes, Jesus continua com a gente. Ele continua com esse influxo amoroso a nos envolver. E da mesma forma que nós temos estado apartados de Deus, nós nos distanciamos de Jesus. Nós nos afastamos dele. E aí faz com que a gente tenha essa dificuldade de retomar esses ouvidos, esse sentimento, essa abertura espiritual para conseguir escutar esse chamamento e essa aproximação de Jesus, que ela sempre está acontecendo. E aí Jesus então é a carta viva, É o evangelho vivo de Deus. Tanto é que João vai encerrar daí o texto dele dizendo o seguinte:
Há, porém, ainda muitas diversas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então é isso, por isso que a gente diz, não é apenas aquilo que Marcos, que Lucas, que João, que Mateus e que outros escreveram de Jesus. Isso é muito pouco de tudo aquilo que ele fez e do que ele não fez. Quando viveu conosco, né? E também a gente sabe que ele está conosco desde o início dos tempos terrestres. Então, é muito. Por isso que a gente diz que ele é o Evangelho, que ele é a mensagem. E aí a gente traz uma questão, né? Aí vamos ver, alguém vai me ajudar agora, né? Espero que algum estudioso aí vai me ajudar com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Tá, eu vou começar ela então. Começar daí, alguém ajuda. Qual o tipo mais... Começa assim, 625. Qual o tipo mais... Hermes deu um sorrisinho, ó. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de... É outro termo, outros dois. Modelo e guia. Obrigado. De guia para nós, de modelo. E olha que interessante a pergunta. Que Deus tem oferecido, não é que ofereceu, que tem oferecido, que continua sendo oferecido. Lá no francês a resposta é vede Jesus. A gente traduziu para o português, né? A tradução seria essa, vede Jesus. A gente só traduziu Jesus. Mas vede, é interessante, a gente se pergunta se não fez falta essa palavra. Vede, observa, olha para Jesus. Né? Que não está essa palavra escrita no nosso texto em português. Vede Jesus. Então, essa que é ainda a canção nossa, né? E hoje a gente traz, né, mais uma exposição no sentido de que a gente faça essa pergunta, né? O que são as coisas mais importantes? O que a gente tem buscado? Se nós espíritas temos de cor essa pergunta, se a gente fala, repete nos estudos o tipo mais perfeito, por que nós temos dedicado tão pouco tempo ao estudo de Jesus? E nós precisamos sim estudar, nós precisamos ler, é parte para muitos de nós. Talvez alguns de nós, eu acho que pouquíssimos, trazem isso já internalizado de outras experiências reencarnatórias. Aí não precisa, aquela pessoa que naturalmente já é evangelizada. Mas se nós não somos evangelizados, né, caberia analisar, caberia estudar, caberia se debruçar, porque os textos para nós, e talvez isso seja motivado por um distanciamento de Jesus durante várias reencarnações, parecem difíceis. Eles são aparentemente difíceis, boa parte deles, né? Uma parte deles, não todos, às vezes a gente usa como desculpa também, porque eles foram falados em aramaico, foram escritos em gregos, foram traduzidos para português, traziam uma cultura, uma condição sociocultural diferente da nossa realidade, e aí a gente tem que entender aquela realidade nos tempos de hoje, aquelas parábolas. Mas quando a gente estuda, quando a gente vai pegando os detalhes, parece que a gente vai se aproximando, a gente vai entendendo, a gente vai, né, sentindo mais Jesus como alguém próximo, porque senão o texto passa batido. E algumas coisas a gente lê rápido, assim, não entendi, a gente vai lendo. Mas a gente tem que internalizar. Tem coisas que são muito simples e nós temos esquecido de observá-la. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele fala que está dentro de nós. Quando disserdes que o reino de Deus se encontra aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus diz, tem uma que a gente sempre repete,
Não vos inquieteis por o que eis de comer, o que eis de vestir. Não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas Deus sabe que precisais delas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De novo, Jesus não está menosprezando as coisas materiais. Ele sabe que a gente tem que comer, a gente tem que se vestir, a gente precisa de uma casa. Ele não está sendo contra aos confortos da vida material. Ele só está dizendo, olha, antes tem o reino de Deus. Quando a gente buscar mudar interiormente a nossa vida, o mundo vai mudar. Não vai mais existir pobreza, não vai mais existir miséria. Só existe tanta problemática, tanta violência, tanto suicídio, enfim, tudo isso que a gente vê. Por quê? Porque interiormente nós estamos doentes. Quando a gente estiver interiormente saudável, o mundo vai resplandecer a sua saúde e a gente vai ter muita riqueza, porque existe muita riqueza material. Existe, quando a gente pensa em riqueza, o que existe é muito pouco. Desde que Einstein descobriu a fórmula E igual a mc ao quadrado, ele mostrou o quanto de riqueza. Por quê? Porque dentro de um átomo existe tanta energia, a gente ainda não sabe aproveitar ela. É a bomba atômica, né? Como a gente melhor aproveitou, infelizmente. Tem as usinas nucleares. Nós estamos tentando ainda produzir, imitar o Sol e criar usinas que façam a fusão nuclear e não a fissão como é atualmente. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter uma energia praticamente de graça. Olha a riqueza, né? Não vamos pagar gasolina. Então, falta ainda conhecimento, falta técnica. A gente tem grandes avanços científicos, mas existe um potencial imenso. Quando a gente pega o Sol, a quantidade de energia, de luz, de energia que o Sol joga na Terra, se a gente pegar 90 minutos de Sol que chega, né, em metade do planeta, né, que está com a face virada para o Sol, 90 minutos. Essa energia, se a gente conseguisse acumular ela, seria suficiente para toda a necessidade energética do planeta num ano. Carro, né, tudo que a gente usa de energia de todos os tipos é 90 minutos do que o Sol manda para a Terra todos os anos. Então, nós temos potenciais de riqueza nos oceanos, debaixo da Terra, no universo, em outros planetas, na Lua, no átomo. Infindáveis. A nossa pobreza, antes de tudo, é uma pobreza de ordem interior. É uma pobreza de ordem interior. Só que a gente anda preocupado e a gente volta lá para Emmanuel, preso a inferiores preocupações. Dinheiro para comprar aquilo, né? Trocar de carro, ir para lá e para cá, mostrar. E aí a gente vai acumulando essas inferiores preocupações, que são muito poucas. Quando Públio Lentulus, ele caiu de joelho diante de Jesus, ele perguntou a si mesmo, né, mentalmente, disse, né, quem que é esse? Porque eu sou o representante senador do império, com o seu poderio. E Jesus disse, o teu império é muito pobre, é miserável. As tuas águias dominadoras um dia vão deixar de existir, como a gente sabe que deixou de existir. O mais rico, o mais poderoso, o mais bilionário é miserável quando a gente pensa na riqueza, na glória de Jesus. Então, Jesus é tudo que Deus espera de cada um de nós. Ele é o representante divino. Ele é a mensagem de Deus para a Terra. Ele é quem nós deveríamos estudar mais do que qualquer outra coisa, porque estudar Ele, analisar, buscar interiorizar, buscar entendê-lo, é escutar a própria mensagem do nosso Pai, que é Deus. A gente não tem como conversar com Deus, claro, prece, obviamente, mas a gente tem um intermediário para conseguir esse contato, porque Deus é imaterial e nós somos materiais. Nós temos um intermediário que veio por amor a nós para deixar sua mensagem, que é Jesus. Então, o nosso convite, que é um convite para vocês, é um convite para mim, e aí, né, fazendo uma autoanálise, que a gente não costuma falar de si nas exposições, mas eu particularmente estou no Espiritismo há
20 anos e tenho notado quão pouco eu tenho estudado sobre Jesus e o quão pouco sei. O que eu trago agora são conhecimentos de 2, 3 anos. Então, sempre notei um conhecimento muito bom, né? Considerável, reencarnação, mediunidade, mas de Jesus é muito ainda minguado. Muita coisa não entende, sendo que ele é a mensagem viva de Deus, o Evangelho. Então, o convite para todos nós é que a gente faça essa reflexão. O que a gente tem buscado quando tem vindo aqui? O que tem sido as coisas importantes? E se dentro disso, qual que é o lugar de Jesus nas nossas vidas? Que a gente possa, então, se aproximar dele. Que a gente possa caminhar até ele. Que ele possa se compadecer de nós, das nossas imensas misérias que ainda acumulamos no nosso ser, das nossas dificuldades tão grandes, dos nossos tropeços seguidos, que ele possa se apiedar e nos envolver ainda com o seu amor infinito, que nós possamos sentir o seu sorriso meigo, sereno, os seus braços abertos, o seu carinho sem medida, e possamos confiar nele as nossas vidas, nos entregar a ele, para que sigamos no rumo a Deus. Que assim seja.